Fala, meus queridos, boa noite. É isso que eu gosto da Live Trade, né? Dá nem 8 horas ainda, abrir a sala um pouco antes e a gente já tá aqui com a sala com quase 10 pessoas. Obrigado pela pontualidade de vocês. Boa noite, Larissa. Vai operar hoje? Boa, Cristiano. Hoje eu vou, beleza. Vou pegar a operação. Vamos dar só aquele tempinho. Boa noite, Otávio. Dá só aquele tempinho o pessoal ir entrando aqui. Daqui a pouco a gente começa. Lembrando a vocês que agora o formato da Live Trade era diferente. Ela sempre vai começar com um tema de estudo para depois a gente passar para a operação. Hoje eu escolhi falar sobre Fibonacci, que tem, para mim, um número muito curioso. E é engraçado como ele consegue ter representatividade num gráfico, né? Uma coisa que é tão da natureza conseguir ser tão analisada dentro de gráfico. Então, a gente vai ter muita coisa curiosa para aprender hoje, muita coisa de operação para colocar em prática também. Tá? Pode ser que a gente demore um pouquinho mais a conseguir uma oportunidade para operar com Fibonacci, né? Não é sempre que a gente vai estar com o gráfico a nosso favor. Mas com certeza quem dá uma passeadazinha, a gente consegue em 10, 20 minutos encontrar essa operação também. Por enquanto eu vou deixar minha câmera travada, meu áudio também, para o pessoal ir entrando, que é 2 minutinhos eu volto e já começa de vez. Eu já voltei aqui para passar algumas informações para vocês, tá? Daqui a pouco vai estar nos grupos essa informação também, mas já para adiantar, que eu sei que tem gente que está aqui também esperando para ouvir isso, o evento do dia vai ser dia 13 de setembro, às 15 horas, no FIT Eventos em São Paulo, tá? Vai sair essa informação completa no grupo, mas para quem é de São Paulo que já está se programando para participar, ou para quem vai para São Paulo para participar, 13 de setembro, 15 horas, espaço FIT Eventos. Legal, lugar muito bacana, vai ficar lindo, o show vai ser lindo. Essa é a primeira informação, que daqui a pouco vai estar no grupo no formato de material de mídia. E a segunda informação é em relação ao nosso preenchimento do stake. Era para ter passado isso um pouco mais cedo. Então, esses valores podem não estar mais os mesmos, né? Porque passou-se o dia inteiro. Eu acabei não comunicando a vocês no grupo. Mas o preenchimento da vaga de campanha dos stakes de 30 dias está em 93,94, que dá para a gente arredondar para 94% já do preenchimento. E o stake de 60 dias está com 97,01, que dá para a gente arredondar para 97. Então, para 30 dias já estamos em 94%, para 60 dias já estamos em 97%. Sei que tem gente, a Larissa, por exemplo, está esperando para conseguir fazer o stake. Ainda deu tempo. Provavelmente não vai encerrar hoje, né? A não sei que alguém se empolgue muito aí no final da noite, mas tem a possibilidade ainda de pegar aí amanhã durante o dia. Então é isso. Só, esses valores vão estar também no grupo, tá? Não se preocupem muito a eles agora, daqui a pouco eles vão estar lá disponíveis no grupo para vocês. Vocês fazerem a organização de vocês em relação à assinatura desses produtos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Fábio Júnior. Boa noite, Greiton. Anne também está aqui. Wander, passei despercebido as mensagens. Nessa, eu vou começar aqui a preparar minha tela para a gente já começar a conversar um pouquinho hoje, para adiantar o mais rápido possível que eu puder falando sobre mercado, para depois ir para a parte mais legal, que é a parte de operar. Mas legal não, né? Porque aprender é mais legal do que operar. Operar é trabalho, aprender é diversão. Boa noite, Marlene, Gerardo, Augusto. Deixa eu só organizar aqui minha tela. Já conseguem ver minha tela? Deixa eu abrir o chat. Show, Cristiano. Obrigado por confirmar. Só colocar o chat aqui para ver o que vocês perguntam ao longo do caminho. Galera, lembrem que o formato dessa apresentação é super simplificado. Qualquer dúvida que tiver ao longo do caminho, não tem problema em perguntar na hora que a dúvida aparece, para que ela não suma da sua cabeça e você acabe não perguntando sobre ela. Então, apareceu dúvida, para a pergunta que eu vou parar e vou responder.
Wander, provavelmente não. Isso é uma pergunta bem complexa para te explicar. Vamos lá. O que acontece com esses stakes agora? Isso, inclusive, é muito importante que vocês entendam, porque vocês têm que saber onde é que está sendo investido o valor de vocês. A Prime está abrindo mão de grande parte do seu lucro, ou da totalidade do seu lucro, ou até o ponto dela ter que investir para o pagamento desse formato de stake. A missão dessa arrecadação, desse crowdfunding, ele é para a gente chegar num selo que, num futuro muito próximo, vai trazer muito mais condições para a corretora como um todo. Tanto para o nosso programa de social trading, quanto para os traders da própria corretora, quanto para a corretora em si, com essa certificação. Então, por mais que esse valor, Wander, pareça um valor exagerado, porque ele realmente é um valor exagerado, né? Você está falando de 40%, 45%. Quando você coloca na balança que a corretora para de receber lucro em cima desses contratos, ele é simplesmente voltado para a certificação da SciSec, isso faz muito mais sentido, tá? E a gente também tem alguns outros produtos que entregam rentabilidade parecida. Por exemplo, o Zord, ele tem capacidade, né? Como ele já entregou quase 40% no mês. O Volt, nos seus melhores meses, ele vai passar de 40%, de 50%, tudo depende de fluxo da corretora. Inclusive, esse é o passo a passo disso. A gente consegue atingir a meta dos stakes, a corretora consegue a certificação da SciSec, a gente aumenta a nossa participação global, isso aumenta a quantidade de usuários da corretora, isso aumenta o resultado do Volt. Então, é um investimento num futuro não tão distante, um investimento num futuro próximo. O exemplo que eu gosto muito de usar, Wander, disso, é o exemplo da Nubank. Quando a Nubank chegou, começou a montar a operação dela no Brasil, todo mundo conseguia um crédito no Nubank. Nome sujo, nome limpo, não importava. Você conseguia um cartãozinho roxinho com seu limite ali maravilhoso de R$ 50 que fosse, mas você tinha um limite de cartão Nubank. Todo mundo começou a dever o Nubank. O Nubank criou uma dívida imensa em relação a isso, mas hoje é um banco com maior participação no Brasil. Todo mundo que eu conheço tem um Nubank, todo mundo que você conhece tem um Nubank, você provavelmente tem um Nubank. Então, é um investimento num longo prazo, que foi no caso deles, e o nosso é um investimento num curto prazo. Por todos os cálculos feitos, não deve gerar nenhum prejuízo, mas se gerar prejuízo, a Prime também está preparada para fazer essa cobertura, porque a missão é chegar na certificação da SciSec. E não é somente no final desse processo. A partir do ponto que a gente já esteja com a SciSec em execução, no ponto de auditoria, fazendo os ajustes de site, a gente já pode começar a comunicar sobre isso de forma de advertising, falar abertamente para o público que está fora do grupo VIP, né, o público que não é participante do social trading, sobre essa certificação que está chegando. Então, é um investimento da Prime nesse médio prazo, tá? Mas realmente é um valor muito alto, e sua pergunta é super pertinente. Eu tive essa conversa, acho que eu falei sobre isso em live, mas eu tive essa conversa com muitas pessoas que vieram no privado conversar comigo e tal. Então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Principalmente porque a gente já tem outros produtos que entregam essa rentabilidade, né? O Zord, o Volt e assim vai. Por nada, meu amigo. Imagina todos os produtos somando juntos que é pago todos nós. É porque a Prime tem a parte da corretora, né, gente? A gente tem o último número mais atualizado, e isso é também legal que vocês saibam. Quando a gente começou com o social trading, assim, nos seus primeiros 2, 3 meses, a proporção de usuários de social trading para a corretora sempre foi 80-20. A gente tinha, sei lá, 80% dos usuários estavam na corretora e somente 20% no social trading. Teve um momento que foi com a chegada do pessoal do canal do investidor, que vieram muitos novos usuários para o social trading, direto social trading, sem passar pela corretora. A gente teve um desequilíbrio e o social trading chegou a quase 30% de usuários contra 70% de usuários somente da corretora. Com essa abertura internacional que a Prime tem feito nos últimos 2 meses, a gente desequilibrou para o lado correto agora. A gente tem 90% dos usuários na corretora e somente 10% dos usuários no social trading. E é importante todo mundo que tem um produto de liquidez assinado no social trading ter a consciência de que você é sócio da corretora e você participa dos lucros dela. Então, quanto mais usuários estejam na corretora e talvez a desproporção desse aumento, né? Muito usuário na corretora e pouco no social trading, cada dia fica mais simples de entregar os resultados que são entregues. Então pô, tá tudo indo muito bem. Essa é a parte mais legal, sabe? E não é muito bem de surpresa deu certo. É o planejamento sendo seguido corretamente, as coisas acontecendo como tem que acontecer. Lógico, de vez em quando vem uma bençãozinha assim, né? A mão de Deus dá uma ajuda e faz uma coisa que era para acontecer para a gente em 1 ou 2 anos, começar agora, que seria essa certificação. Mas tudo isso é consequência de trabalho, de pequenos trabalhos que vão sendo somados. Por exemplo,
o fato de eu ter sido convidado para o UF Experience aqui na Argentina, que é o maior evento de trading da Argentina. O fato de eu ser convidado gerou visibilidade para Prime. O fato de eu ir competir em trading começou a gerar também a visibilidade para Prime. Até porque eu era o único lusofônico ali, a única pessoa de língua portuguesa no meio de todos os traders fazendo operação. Aí eu fui lá e ganhei o campeonato. Então eu fiquei em primeiro lugar, tipo, melhor trader da América Latina, né? Pelo menos ali daquele evento. E isso dá mais visibilidade para a Prime ainda. E essa visibilidade gera contato, gera acessos. Então, as coisas foram adiantadas, mas não pelo acaso. Elas foram adiantadas porque aconteceram fatos que foram muito importantes. É porque é algo que a gente não comenta muito no, na nossa comunidade. Até assim, na época a gente comentou muito sobre isso, mas essa minha participação no Wealth Experience abriu muitas portas para a Prime e, pessoalmente, isso também me engrandeceu muito. É, é um título muito legal. Você classificar em primeiro lugar num campeonato de trading entre os melhores traders da América Latina, no maior evento de trading da América Latina. Então isso gerou visibilidade para a gente também. Muitas portas foram abertas graças a isso. E vocês não sabem a quantidade de portas que vão ser abertas com a SciSec. É, vocês não, vocês não têm noção do tamanho da Prime depois dessa certificação. De verdade. É porque não dá para ficar prometendo coisa assim que fica parecendo utópico demais. Vamos passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é atingir meta do stake, começar a certificação, se adequar às coisas que vão ser pedidas, porque vão ser coisas pra caramba sendo pedidas. Alteração de site, alteração de gateway, muita alteração vai ter que acontecer no nosso sistema, na nossa forma de comunicação, muita coisa vai precisar se adequar para a SciSec. A partir do momento que esse selo sai, meus amigos, o céu é o limite, tá? A gente tem, inclusive, falando sobre isso, né, que tem total a ver com isso, que é a expansão internacional. Amanhã tem outro evento presencial da Prime em Lagos, na Nigéria. Nesse final de semana agora tem evento em Angola também. Então, a expansão internacional, que é o grande motivo por trás desses novos produtos, desse selo da CSEC, está indo muito bem também. A Prime ela tem uma aceitação muito legal. Isso é notório por vocês mesmo. Quando vocês conversam com a Prime sobre com os amigos de vocês, a primeira reação quase sempre é, é muito percentual, eu não acredito. Mas o fato deles chegarem, conviver com a comunidade, acompanhar lives como essa, onde a gente vai estudar e operar, isso faz com que as pessoas tenham uma aceitação muito grande pelo negócio como um todo. Então é muito simples apresentar, porque a Prime, ela é, além de ser um produto social trading, ser muito bom, porque é muito bom como um produto do mercado financeiro como social trading, existem poucos ou nenhum no mercado atualmente, mas a corretora Prime também é muito boa, por questões de velocidade de pagamento, suporte, QIC, os gráficos do TradingView, a execução das ordens. Então, tem muita coisa que a Prime, por si só, como corretora, mesmo que não houvesse social trading, ela já seria muito atraente para o público de trading. Então, a gente está indo cada passinho assim, tudo bem encaixado, acontecendo como tem que acontecer. E a parte também em relação que é importante que vocês entendam que é a responsabilidade. Além de existir uma meta para ser atingida, para que a gente consiga chegar no valor do crowdfunding, existe também um limite de quanto a Prime consegue fazer desses pagamentos para que a gente tenha saúde financeira ao longo desses próximos meses. Então, por isso que essas vagas de stake são limitadas também. E deve acabar hoje, amanhã, não sei, deve acabar muito em breve. Por mais que seja um valor muito legal, numa campanha muito bacana, não vai durar para sempre. Então vamos nessa agora, vamos partir para estudo. Quer me perguntar mais alguma coisa antes que eu comece a falar? Porque agora eu vou falar aqui de Fibonacci, a gente tem aí 30 minutinhos fácil de assunto para bater esse papo. Vou só tirar meu casaco aqui que dá um esquenta ali. Então vamos, sem mais perguntas, vamos para a parte divertida de hoje, que é falar sobre Fibonacci. Eu estava conversando com vocês mais cedo, assim, muito rápido por vídeo, e eu acredito que alguns de vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar sobre o Fibonacci. O Fibonacci, ou a sequência áurea, é conhecida popularmente como a assinatura de Deus. E o mais interessante disso é que esse cálculo, essa equação, ela está presente, meus amigos, em tudo que vocês imaginarem. No formato que as ondas do mar têm, no formato dos espirais das galáxias, no formato da concha de um caracol, na disposição dos pólens de uma flor, de uma margarida, por exemplo, na disposição dos olhos de uma mosca, nossa sequência do nosso DNA, quase tudo que a gente conhece no universo, não só na Terra, quase tudo que a gente conhece no universo, de alguma forma segue a sequência Fibonacci. E por mais interessante que isso seja, apesar de ser algo que vem da natureza,
que é algo natural, algo biológico, se assim a gente pode usar, se pode usar esse termo, essa sequência ela também funciona para o mercado financeiro. Não me pergunto qual o motivo disso. Mas os níveis de Fibonacci, principalmente o nível 61, que é a proporção áurea, ele sempre cria bons pontos de suporte e resistência no mercado. E ele faz com que você consiga usar algo que é da natureza, algo natural, algo de certa forma divino para conseguir fazer as operações. Então, quanto mais você tenta entender Fibonacci, menos você entende e começa a aceitar que ele simplesmente funciona. Ele não chega a ser um indicador, porque ele não é um indicador, né? Ele é somente uma ferramenta de medição e desenho, então ele seria muito mais uma análise gráfica do que técnica, por isso que ele não se encaixa como indicador. Mas é muito engraçado como você começa a tratar o indicador por crença, por fé que ele vai dar certo, porque aquele número magicamente funciona em diversas situações. Então a gente sai de um ambiente onde a matemática, os cálculos e o controle emocional, tudo isso que é muito importante para que a gente tenha resultado no mercado financeiro, e a gente chega nele e adiciona um pouquinho de crença, fé, acreditar, vai dar certo, esse número é legal, porque a gente trabalha com essa sequência também para entregar o resultado. Desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa proporção áurea, eu nunca consegui deixar de aplicá-la no mercado financeiro e várias outras coisas que eu possa fazer na minha vida, onde um cálculo me permita chegar na sequência áurea. Isso sempre vai ser um ponto de decisão para mim, um ponto importante nas minhas decisões. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje e não se limitem somente a esse tempinho que a gente vai conversar aqui. Procurem sobre Fibonacci depois, vale muito a pena o estudo disso. Tem vídeos de 5, 10 minutos no YouTube que são maravilhosos explicando cada um deles. Tem vídeo até inclusive sem áudio, né? Ou sem áudio, não, desculpa, sem texto, somente as imagens acontecendo. Então vamos lá, a sequência Fibonacci foi descoberta por Leonardo Fibonacci, que é um matemático italiano no século XVIII. Tá? É muito simples entender como é que a gente chega nessa sequência de Fibonacci. A gente vai sempre somar os dois números anteriores para obter o próximo número que vem. Então a gente tem por ordem o 0 e 1, que são os dois primeiros números inteiros e positivos. 0 e 1 somados, a gente tem um como terceiro número dessa sequência. A gente soma um e um, a gente tem 2. A gente vai somar o 2 e um, a gente tem 3. A gente vai somar o 3 e o 2 e tem o 5. Então, a soma dos dois números anteriores vai dizer qual é o próximo número dessa sequência Fibonacci. E quando eu estava falando para vocês sobre a disposição de galáxias, formato do caracol, das flores, é exatamente isso que acontece. Deixa eu pegar meu mouse aqui, deixa eu ver se dá para pintar a tela, que eu acho que vai ficar mais legal para vocês entenderem. Aqui, opa, pronto. O que essa sequência diz é que a proporção disso aqui, dessa proporção aqui, é exatamente a soma dessa proporção aqui. E essa disposição, essa sequência, ela vai acontecer em quase tudo que vocês olharem. Se tiverem curiosidade depois, assistam esses vídeos para vocês verem a aplicação disso na natureza, porque hoje não é o assunto aqui, hoje é a aplicação no mercado financeiro. Então é isso que ele está dizendo. Está me dizendo que essa porção, ela é a soma dessas duas porções, que essa porção é a soma dessas duas porções. A gente sabe que isso aqui é um desenho representativo, não é um bicho de verdade, por isso que essa proporção pode não estar igual. Mas quando ela está aplicada na natureza, isso funciona com uma precisão tremenda, tá? Isso é a sequência Fibonacci. E o que a gente se preocupa, né, em relação ao trading é a proporção áurea, que é a divisão entre o número atual pelo próximo número, gerando um valor. No começo ele começa aproximado de meio, depois ele vai chegando no ponto 61, né? Ponto 61, que é o ponto mais importante dessa sequência Fibonacci. Se você faz o número atual, no caso, o 13, e divide ele por 21, você vai ter a proporção de 0,618. E se você faz o contrário, 21 pelo 13, você vai ter o 1,618. Então, para frente e para trás, essa divisão está sempre muito parecida. Lembra que isso não vão ser números exatos, né? As casas decimais vão mudando, né? Décima casa, 18ª casa, 20ª casa vão sempre mudando, mas em média, esse número seria o 16118 seria o número da proporção áurea, e é nele que a gente foca muito na hora que a gente está fazendo as nossas operações no mercado financeiro. Quando a gente traça um Fibonacci e consegue pegar uma operação próxima desse ponto de 61, é uma hora excelente para você tomar algumas decisões.
Tá? A razão áurea, né? A proporção é aquela, como eu falei, essa aqui é a razão áurea, tá? E a gente tem as outras proporções, né? O complemento e as outras proporções que vão crescendo em combinações distintas desses números, que vão gerando os níveis de Fibonacci, que é o que a gente aplica no mercado. Quando a gente faz o tracejamento do Fibonacci, que eu vou mostrar mais pra frente para vocês, vocês vão ver que ele não vai marcar somente o 61,8. Ele vai marcar o 38, vai marcar o 23, o 78, porque são proporções, complementação, a razão, e tudo isso vai criando aquelas listas, e se vocês olharem no mercado, isso vai sempre coincidir com níveis de suporte e resistência. Tem uma coisa que é interessante para quem trabalha com Fibonacci, é que você consegue usar tempos gráficos maiores para obter pontos críticos mais fortes. Por exemplo, por mais que a gente opere em 1 minuto em opções binárias, se eu consigo colocar o meu gráfico em 1 hora, fazer uma retração de Fibonacci, marcar o meu ponto 061 ali e voltar para o meu gráfico de 1 minuto, é bem provável que eu consiga fazer muitas operações naquele mesmo nível, porque eu fiz uma análise dele em tempo gráfico maior. Como a nossa live trading quase sempre é muito rápida, as análises não tem como acontecer em tempos gráficos maiores. A gente sempre analisa num minuto e já entra num minuto. Mas para quem está seguindo as aulas, para quem está lendo os e-books e está fazendo operações ou estudo por conta própria, comece a aplicar a retração de Fibonacci, que eu vou ensinar na prática como é que aplica, mas comece a aplicar isso em tempos gráficos maiores, porque o resultado disso é muito melhor. Na verdade, quase todo indicador técnico ou gráfico para o mercado financeiro, quanto maior o time frame, né, quanto maior o tempo da vela que você estiver estudando, mais assertivo ele se torna. Tá, a retração do Fibonacci, a gente usa sempre marcando do ponto mais alto para o ponto mais baixo, porque ela é uma retração, tá? Então, quando você traça do ponto mais alto visível até o ponto mais baixo visível, automaticamente essa ferramenta vai fazer os cálculos de proporção, continuidade e gerar os níveis de Fibonacci que a gente precisa ali. São momentos críticos de operação. Beleza, Vincuan, bem-vindo. São pontos críticos de operação que não vão definir simplesmente porque tocou ali o preço vai voltar, até porque o preço uma hora ele deve superar. Mas são pontos críticos onde há bastante concentração de volume e são nesses pontos críticos que a gente pode tomar decisões baseadas também em outras coisas, tá? Quando a gente está trabalhando a retração de Fibonacci, a gente está trabalhando ela no mercado de tendência mais baixa. A gente também trabalha a expansão de Fibonacci, onde a gente marca o ponto mais baixo e o ponto mais alto do mercado quando a tendência está de alta, como é esse caso aqui na tela. Vamos lá, esse aqui a gente tem uma tendência de alta bem definida, é claro que esse mercado está em alta, tá? Que está aqui. A gente marcaria um Fibonacci literalmente dessa forma, tocando o ponto mais baixo e o ponto mais alto, e aqui ele daria nossas proporções de 23, 61, 78 e assim sucessivamente, a gente teria alguns pontos nesse mercado. Agora, vê como isso é interessante, a ponto de eu marcar isso de forma totalmente aleatória, me baseando que essa linha talvez fosse 61% dessa expansão, e a gente já consegue ver aqui alguns níveis de suporte e resistência numa linha traçada de forma totalmente aleatória. Então, meus amigos, eu não sei por quê, não sei qual a explicação por trás disso, mas eu sei que o Fibonacci funciona. E quando você aprende a utilizá-lo como uma ferramenta adicional no seu trading, você vai aumentar muito a sua assertividade. Tá, a extensão do Fibonacci, como eu falei, né, que ela deve ser ao contrário, é quando está no mercado de alta. Não vou me prender muito a isso aqui, mas vamos lá. Os básicos da gente aplicar a sequência de Fibonacci, a expansão ou retração de Fibonacci. Primeira coisa, identificar a tendência do mercado. Identificar a tendência do mercado é muito simples. Você vai ver se o ponto mais alto da sua tela está agora ou antes. Se o ponto mais alto está antes do seu tempo atual, você está na tendência de baixa. E se o ponto mais baixo da sua tela estiver antes do seu tempo atual, você está na tendência de alta. É muito simples, é visual, não tem muito como ensinar o que é a tendência de alta ou de baixa. É olhar se o preço está caindo ou se o preço está subindo. Quando o preço está subindo, a gente deve trabalhar uma expansão. Se sobe, está expandindo. Então a gente trabalha sempre marcando da linha inferior para a linha superior. Quando ele está descendo, a gente tem uma retração, que desce e retrai, diminui. Então a gente vai traçar do superior ao inferior. A gente vai observar os níveis que essa ferramenta já entrega para a gente, tá? 50%, 61,8%, 38%, 127%. Inclusive, ele dá continuidade infinita, tá? Esse cálculo ele pode dar continuidade infinita. A gente não vai usar isso para trading, mas até o próprio TradingView, quando você traça uma expansão, uma retração, se você tiver a curiosidade de arrastar mais o gráfico para cima, você vai encontrar outros níveis que talvez você nem trabalhe dentro do seu intraday, mas estão lá marcados para você usar
como referência, tá? Lembra que a proporção áurea, né, o nosso 61,8, ele é o ponto mais importante desse Fibonacci, mas os outros níveis são importantes também e a gente deve levá-los em, em consideração. Como isso também é uma ferramenta, assim como a gente trabalha suporte e resistência, como isso também é uma ferramenta de análise gráfica e não técnica, a marcação dela depende da tua mão marcando no gráfico e do teu olho observando o gráfico. Então, essas marcações elas não vão ficar exatas. A gente está trabalhando com uma proporção, com um número matemático, mas quando a gente transforma isso num desenho a punho e pelos nossos olhos, a gente não consegue marcar os níveis de forma exata. Então, a gente deve considerar muito mais do que a linha de fato, a região onde a gente tem esses níveis de Fibonacci. Então, a região 61, a região 38, a região 50, são nesses pontos que a gente vai focar. Lógico, a linha ela tem um peso maior do que a região, mas a região ela também serve muito como referência, principalmente em tempos gráficos maiores. Isso aqui é importante entender, tá? Não existe indicador, técnica, nada que seja 100% assertivo para o mercado financeiro. Nada, nenhum tempo de tela que você tenha, nenhuma experiência, nada te garante o resultado de uma operação. O que a gente faz quando a gente faz estudos de técnicos, gráficos ou fundamentalistas é puxar um pouquinho, mas muito pouquinho, a probabilidade de acerto para o nosso lado. A gente trabalha atualmente no mercado de opções binárias, que é um mercado binário, já está aí no nome dele, 50% de chance de acerto. Já é muito bom. Você entra numa operação clicando de olho fechado, você tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Isso já é muito bom. E quando a gente faz algumas análises utilizando ferramentas como o Fibonacci, a gente aumenta essa proporção para o nosso lado. Quem sabe de 50% de chance de acerto, a gente passa a ter 56, 57. E isso, para quem estava na última aula de quarta-feira passada, já percebeu que para ser assertivo e ter resultado financeiro no mercado, a gente só precisa de 54% de assertividade com 80% mínimo de payout. Então, você não precisa ser o trader mais assertivo, não tem que estar certo sempre, tem que saber gerenciar o seu capital e é isso que leva você para o resultado positivo. Deixa eu ler a pergunta aqui do Cristiano. Cristiano, é porque eu traço do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Quando a gente for para o gráfico, eu te mostro isso. Quando eu faço retração de Fibonacci, eu estou traçando do mais alto para o mais baixo. Então, às vezes, o mais baixo está antes ou o mais baixo está depois, para poder pegar, pegar mais níveis. Depende de onde é que está o mais baixo. Vamos lá. A gente pode estar na tendência de alta, mas o ponto. Não, desculpa, na tendência de baixa, a gente pode estar na tendência de baixa, desenho aqui na tela. A gente pode estar numa tendência de baixa aqui, certo? A gente está verificando a tendência de baixa, mas o mercado ele já passou por uma alta anterior. Então, quando eu vou fazer a minha marcação nesse caso, eu vou fazer a minha retração, começando de cima para baixo, para fazer minha marcação. Só que eu não vou marcar aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Só que eu não vou marcar aqui porque esse não é o ponto mais baixo do meu gráfico, mesmo na tendência de baixa. Então, eu procuro o ponto visível mais baixo para fazer a marcação. Entende? Se a gente tivesse agora com essa. Deixa eu pegar aqui, borracha. Se a gente tivesse agora somente essa parte no nosso gráfico, se tivesse somente essa parte no nosso gráfico, isso aqui já vinha a explicar, o ponto mais baixo seria aqui. Então, a gente traçaria a nossa retração pelo ponto mais alto até o ponto mais baixo. Essa é só a diferença porque você traça para a direita ou traça para a esquerda, procurando do mais alto para o mais baixo. O mais baixo que seria no gráfico, isso. E outra coisa, tá, Cristiano? Não existe forma correta de traçar a ferramenta gráfica. Não tem correto. Tem o praticável, o mais utilizável. Mas, por exemplo, a minha tela tem, sei lá, 20 e tantas polegadas. O meu campo visual para gráfico é muito maior do que o campo visual de quem está operando no celular, por exemplo. Então, o ponto mais alto e mais baixo da minha tela provavelmente é diferente do ponto mais alto e mais baixo da sua tela. Então, é importante que você faça marcações baseadas, sei lá, no começo de uma tendência e não somente no visual. Ó, se a gente for olhar aqui nessa tela agora, a gente já tem uma diferença de proporção dessas telas menores aqui para a tela que eu uso para operação. Vocês veem que ela é bem mais widescreen. Então, às vezes, o meu ponto visual está diferente. Você ajusta isso no zoom, vai fazendo da melhor maneira possível. A dica que eu dou para quem está começando é não mexe no zoom. Pega o visual que está dando na tua tela. Para quem opera no celular, de verdade mesmo, operar análise gráfica com celular é muito desafiador.
sabe? Quer operar celular, opera indicador, análise técnica, porque o indicador vai te dar o sinal de entrada, ou se baseia em padrões de velas, tipo, escolhe outra forma de operar, porque a análise gráfica ela precisa de espaço para trabalho. Você vai ter que riscar, desenhar, marcar, contar, olhar muito para o passado, para você ver o movimento do preço, né, que é o price action. Tá, então vamos lá, só voltando aqui para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente tem que entender que Fibonacci ele vai ser um auxílio maravilhoso para a gente, mas quando a gente consegue fazer confluência desses níveis com outros indicadores, outras ferramentas, a assertividade muda muito, tá? Inclusive, a gente está falando aqui, ó, para verificar pontos chaves, e é isso que a gente sempre bate na tecla quando a gente está em operação. A operação não deve começar, entrei, vou operar, vou fazer uma compra agora. Encontrar pontos do mercado não são pontos críticos, ou aqui como ele está chamando, pontos-chave. Significa que o mercado naquele ponto existe uma congestão de preço. Ele só tem duas opções. Ele de fato é binário naquele momento. Ele vai ou dar continuidade ao preço, ou ele vai resistir ao preço e vai voltar a descer, como um exemplo. Então, aquilo é um ponto crítico. No metade do caminho não tem ponto crítico, é por acaso. Então, fazer com que o Fibonacci esteja confluindo com seus pontos críticos vai melhorar a assertividade dele. Uma forma que a gente opera muito com Fibonacci, e já aconteceram várias vezes em live, inclusive tem conteúdo disso no YouTube disponível, num vídeo short, que é a gente utilizar a própria linha que a retração de Fibonacci traça como diagonal para fazer topos e fundos, daí a gente conseguir fazer uma LTA ou uma LTB, usando também o Fibonacci para dar uma confirmação nesse sinal. Tomara que a gente tenha a oportunidade de fazer uma dessa hoje. Tá, que eu estava falando, né? Confluência com linhas de tendências, que é aquilo que a gente faz, que é tentar marcar a linha do Fibonacci nos topos e fundos, para que a gente tenha uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, junto com os níveis do Fibonacci. Confirmação de candle, isso a gente já teve uma aula há um tempão atrás, acho que uns 3, 4 meses, onde eu expliquei como é que funcionavam os candles. Mas tem candles que são muito fortes, né? Candles de engolfo, quando uma vela ela engole a tendência anterior, ou um doji que mostra indefinição de mercado. Existem várias velas, hoje eu vou dar uma passadinha aqui em algumas delas, só para a gente relembrar o nome, porque esses sinais de vela nos níveis de Fibonacci também vão ajudar muito a gente. O que eu já tinha falado mais cedo, múltiplos períodos gráficos, né? Ficar trocando o tempo gráfico da sua tela para você coincidir os seus níveis de Fibonacci e ter mais assertividade. Tá, como eu falei para vocês, né, a ferramenta é super poderosa, a sequência Fibonacci, ela se encaixa para o mercado financeiro, mas ela é uma coisa que está se encaixando na sua vida como um todo, tá? Então, isso é onde você olhar, o que você pesquisar, o que você for tocar, em algum nível estrutural, deve existir a sequência de Fibonacci, tá? Usar retração e expansão, porque a gente tem que entender que o mesmo indicador puxado de baixo para cima e de cima para baixo gera volumes percentuais diferentes. Isso é muito simples de entender. Por exemplo, o preço de um ativo, Bitcoin, por exemplo, pode subir 100%. Ok? Ele estava ali em 100 mil e de repente ele foi para 200 mil. A gente tem um 100% de crescimento. Só que o preço desse ativo não pode reduzir 100%. Então, quando a gente faz uma retração, por mais que ele diminua a metade proporcional, ele só diminui 50%. Então, mesmo que a gente trace um ponto baixo e um ponto alto no gráfico, o valor que ele dá percentualmente de baixo para cima sempre vai ser diferente do valor percentual de cima para baixo. Daqui a pouco eu mostro na tela também. Tá? Não é uma certeza, como nenhuma ferramenta é, e requer prática, como qualquer coisa que você está estudando e aprendendo. Quanto mais você utilizar, quanto mais você colocar em execução, mais ele vai funcionar. A forma melhor para mim de estudar Fibonacci é abre um gráfico, traça o Fibonacci que tiver na tua tela e fica olhando para ele e vendo como ele se comporta quando ele chega nesses níveis. Faz nada, não compra, não vende, faz nada. Faz uma pipoquinha, pega uma coca gelada e fica assistindo o gráfico tocar nos níveis de Fibonacci e respeitá-los ou não. Quanto mais tempo de tela você tiver observando a mesma coisa, mais treinado o seu olho fica para isso. Hoje é green, Chico. E é isso, meus amigos. Nenhum conhecimento se resume a uma microaula de alguns poucos minutos, de 30 minutos. A gente precisa, se vocês acham que esse assunto é interessante, quiserem conversar comigo para receber mais material sobre ele, indica um vídeo, como e mostra uma aplicação disso prática, fiquem à vontade para me chamar, porque esse objetivo que eu tenho agora com vocês faz muito parte dessa nova fase da Premium Options. É pegar vocês que já são os sócios, que já são as pessoas que fazem parte do crowdfunding, que já são as pessoas responsáveis pelo crescimento da empresa, e agora até pela certificação dela,
e começar a entregar para vocês a condição para que vocês façam os tradings por conta própria. Porque, meus amigos, a gente gosta do copy trade, que entrega ali 20%, 25% na média, 25% mensal. Gosta. Mas imagina ter o poder, ou você ter o poder de chegar ali e você fazer os seus 25% também. Sabe? E isso está disponível para vocês desde o dia 2 de janeiro, quer dizer, bem antes, que a live das Live 3 começaram em setembro do ano passado. Então você tem a condição de aprender e começar a ter o teu resultado também. Não é para abandonar a renda passiva, porque renda passiva é maravilhoso. Continua fazendo seus investimentos, continua fazendo tudo para isso, para você ter renda passiva, até porque nem todo dia você quer estar operando, nem todo dia você está com cabeça para isso, nem todo dia está no lugar correto para fazer. Mas o fato de você ter o conhecimento suficiente e a possibilidade de você fazer o seu próprio dinheiro é libertador de verdade, de verdade, de verdade. Inclusive, vai ajudar muitos de vocês a não acreditarem em falsos gurus. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais direito a questionamento você também tem. Se você sabe que uma pessoa está fazendo algo que é diferente do que você conhece graças ao seu estudo, você tem o direito de questioná-la. E aí vocês vão diferenciar pessoas que realmente fazem mercado, que vivem de mercado, que sabem o que estão fazendo, dos falsos gurus que estão aí na internet vendendo curso pra gente, tá? Larissa, o primeiro e-book da gente, o nível básico, ele fala de Fibonacci. Não é muito avançado, mas ele fala. E de qualquer forma, esse slide, assim que acabar a live, eu disponibilizo para vocês lá no grupo também. Ana Paula, eu opero quase sempre price action e uso Fibonacci, mas eu sempre opero price action mesmo, para opções binárias principalmente. Eu não gosto muito de indicador, não. Indicador é legal, tal, mas ele confunde muito e deixa a gente refém. A gente só quer operar quando acontece o sinal dele. Às vezes você tem tanta certeza do que está acontecendo. João, eu penso muito em lançar um curso, mas vou falar uma coisa para você que eu acho que talvez esse seja um impasse, hein, porque eu não tenho conteúdo de educacional à venda na internet. Que a galera que vende normalmente conteúdo educacional, eles estão ali simplesmente com o intuito de arrecadar grana, entregar qualquer tipo de conteúdo. E às vezes são pessoas que nem participam de verdade do mercado, que não têm conhecimento, que nem vivem disso, na verdade. São vendedores de curso. E eu tenho medo, às vezes, de associar a minha imagem, de alguma forma, a mais um vendedor de curso. Então, hoje, eu acho que meu compromisso é muito maior em prestar esse serviço de forma gratuita para a comunidade do que, de fato, lançar um curso. Agora, claro, se a comunidade disser assim, pô, lança um curso que eu compro, aí eu lanço também, né? Porque eu também gosto de dinheiro, tá? Só para vocês saberem. Até porque isso aqui é mercado financeiro. É para isso que a gente tem mercado financeiro. O material da aula da quarta passada, né, Greita? Você está pedindo? Se for isso, eu mando sim. Eu mando os e-books, mando, beleza. Mas então, a minha intenção, João, é fazer isso, continuar produzindo isso de forma gratuita para a comunidade. Nada impede também de lançar isso mais para frente. A Prime tem uma ideia de, num futuro próximo, no Marketplace, entrar conteúdo educacional. Mas é um conteúdo educacional tipo, muito voltado para a Prime mesmo ali, para a galera que quer começar a operar. Com certeza sou eu que vou produzir esse conteúdo, né, ensinando o básico de operação. É possível que esteja disponível para venda. Mas vamos depois perguntar na comunidade se ela quer um curso aí. Se ela quiser comprar um curso do Coan, vende. Só que tem que ser no final de semana, porque na semana o copy acaba com o meu tempo. Então é isso, meus queridos. Eu acredito que de material aqui a gente tá bom para hoje. Vamos para a parte que vocês estavam aqui esperando até agora, que é operar. Eu sei que tá todo mundo com o áudio desligado, esperando somente a hora de fazer um trading. Deixa eu só organizar aqui minhas telas novamente. Ok. Vamos lá para o Chrome. Minha tela tá legal para vocês? Conseguem ver minha tela? Quem vai operar hoje aí? Só para saber. Cristiano, folga remunerada, Cristiano. Show, Chico, João. João voltando, né, João? Próxima live da comunidade, você já deu seu nome, hein? Vai ser com você. Quero ver quem entra na mesma mão que o João aí. Vamos lá, eu vou operar, eu tô com 11 mil praticamente, vou operar 220, 2% da minha conta. Opa, um zero a mais? Não, 220. Pessoal, lembrem do que eu falei na aula passada. Usem gestão na conta de vocês. Eu sei que é massa
a operação do live trading, porque tem uma assertividade muito legal, dá para fazer uma grana a mais no dia, mas leve um trading a sério, tipo, usem gestão, sabe? É uma live trade que entrega 2% de resultado, que acontece uma vez por semana, dentro de um mês, ela te dá 8% de resultado. Isso dentro do ano te dá 96% de resultado. Então você não precisa ir muito ganancioso atrás dessa resultado. Faz gestão. Não passa de 5% da tua conta. Quer ganhar mais? Faz mais dinheiro. Trabalha crescimento da conta antes de começar a fazer os seus saques. É importante de verdade levar a gestão. Isso eu falei na aula passada. A gestão de risco ela é mais importante do que a assertividade. Você pode ser um trader ruim, mas se você gerencia bem o seu capital, você consegue ter resultado positivo. E tem um monte de trader maravilhoso que parece que tem uma bola de cristal e acerta sempre onde o mercado vai. Mas tem uma gestão tão ruim que não consegue ser consistente e ter resultado. Ana Paula já tem essa opção, ó. Se você olhar aqui, ó, no copy, ela já existe. Inclusive tem um provedor de sinal aqui, tá? Que foi um teste que a gente começou com o pessoal com a Vendela e não demos continuidade, mas essa possibilidade já está aqui na Prime. É bem provável que nesse semestre ainda já comece a abertura para as pessoas se inscreverem como provedores de sinais, para que outros usuários comecem a buscar esse sinal também. Tá só não você e eu que vou operar ali, isso é certeza. Mas outros usuários podem sim fazer essa operação. Deixa eu ver qual. A gente está em Altcoin Index. Acho que é isso. Mudei para cripto, vou voltar para altcoin. Vamos lá, só revisando o que a gente viu hoje em. Eu vou perguntar, gostaria muito que vocês respondessem no chat, tá? A gente está agora, nesse momento, olhando para o gráfico. Somente olhando para ele, sem uma pergunta super simples aqui. Esse gráfico está em alta ou está em baixa? Quem pode responder para mim no chat, por favor? Baixa, perfeito. Tipo, é muito simples, né? Porque a gente fica colocando o trading como algo muito místico, muito diferentão, mas está aqui, tendência de baixa. Se é tendência de baixa, agora vamos lá, vamos pegar o assunto. A gente vai traçar retração ou expansão? E essa resposta está demorando mais, hein? Retração, show, Cristiano. É só lembrar da palavra mesmo, associa a palavra. Retração, baixou, retraiu, expandiu, cresceu, subiu. Então, se a tendência é de baixa, a gente trabalha retração. Aqui no, nas nossas ferramentas de desenho, o terceiro ícone, ó, a gente vai ter Fibonacci Retracement e o Fibonacci Extension. Tá? Nesse caso do TradingView, a gente também vai utilizar para os dois casos o Fibonacci Retracement. A diferença é como a gente vai traçá-lo. Então, é sempre a primeira opção aqui, ou para quem está no computador, pode utilizar também o Alt F, tá? Alt F ele também marca. Link da Prime, primeoptions.io. Não tem muito segredo. Aqui. Tá, então vamos lá. A gente vai traçar uma retração. Se a gente traça a retração, é sempre de cima para baixo. Mas só para confirmar para vocês o que tinha mostrado antes, deixa eu apagar isso aqui. Sobre os valores percentuais das posições, e é por isso que é importante a gente escolher de cima para baixo, de baixo para cima. Ó, eu vou escolher o mesmo período para a gente colocar de baixo para cima e de cima para baixo, vocês vão ver a diferença de percentual entre eles. Espera que eu fechei o chat. Droga, droga. Ah, ah, aqui, achei. Então vamos lá. Se eu pego um tempo gráfico aqui, eu estou bem aqui em cima, e coloco ele até aqui embaixo, vocês vão ver que a gente teve uma diferença percentual de 27,29%, como está aparecendo na minha tela. Certo? Tá aqui, ó, 27,29%. Se a gente fizer a mesma marcação agora de baixo para cima, essa marcação foi para 37,85%. Então, os valores percentuais, e é nisso que se baseia o cálculo da sequência de Fibonacci, nesse caso de mercado, depende também da posição que você marca, por isso que é importante você saber para qual direção vai ser marcado. Então, vamos lá. O nosso ponto mais alto de fechamento de preço, eu prefiro usar do que vela, do que pavio, como foi ali, até o nosso ponto mais baixo de fechamento de preço, que foi aqui. É isso? É isso. Vamos lá, a gente tem os níveis de Fibonacci que estão explicados aqui, aqui no cantinho que a gente está vendo, ó. O ponto 1, ponto 0,78, 0,61, 0,50, 0,38 e 0,23. A gente já viu que o ponto mais importante para a sequência Fibonacci é o 0,61 e a região do 0,61.
Então, pela corzinha aqui que está aparecendo nele, é o azul mais claro, a gente vê que essa é a região do 061. E olha como há congestão de preço nesse ponto, sabe? É algo que a gente acabou de traçar, a gente está vendo a teoria sendo aplicada na prática. Olha como há congestão de preço nesse ponto. Aqui ele gerou um suporte, aqui ele gerou uma resistência, aqui ele gerou um suporte, aqui ele gerou uma resistência. O preço até passou, não chegou no outro nível, voltou para outro suporte, voltou para outro suporte. Então ele vai sempre travando muito esse preço. Inclusive aqui embaixo ele foi uma resistência dos 0,50. Então a gente consegue ver o poder de Fibonacci funcionando dessa forma. O que a gente estava colocando ali há pouco é para a gente também utilizar de outras ferramentas para conseguir ter mais assertividade na utilização do Fibonacci. O que que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode aproximar para que a gente consiga criar uma espécie de linha de tendência aqui onde a gente tem essa linha tracejada, criando a tendência em alguns topos, aqui e aqui, nessa congestão, e ela está coincidindo com o nível de Fibonacci, tá? Inclusive agora a gente consegue utilizar o nível 0,23 com a linha diagonal de tendência de baixa, para quem sabe, na próxima vela, se a gente estiver perto dessa região, conseguir fazer uma venda. Então vamos esperar um pouquinho. De qualquer forma, vou abrir aqui mais para dar mais possibilidade para a gente. A gente tem uma confluência de sinal, já pode inclusive se preparar aí para uma possível venda no Altcoin Index para a próxima vela. Sim, Michael, é sempre melhor esperar ele decidir. É sempre melhor esperar ele decidir, com certeza. É porque a gente não tem muito tempo hábil aqui. Vamos ver se ele vai conseguir, se ele vai respeitar esse nível. Se ele respeitar esse nível, dá para a gente pegar uma venda para a próxima vela. Ele não está respeitando muito, já tá rompendo. Então a gente vai desconsiderar. Vamos dar uma analisada agora em outro gráfico. Por enquanto, isso aqui já foi para a gente, não vai dar certo. Aqui, perfeito. Deixa eu só atualizar aqui. Eu vou ter que atualizar a página mesmo. Vamos lá, meus queridos. A gente tem agora uma tendência de baixa, tendência de alta. Me responda no chat, por favor. Alta, perfeito. E aí, quando a gente tem uma tendência de alta, a gente traça uma retração ou uma expansão? Expansão, show. Marcou aqui embaixo visivelmente o nosso ponto mais baixo. O nosso ponto mais alto é o ponto atual, então a gente pode ter que ficar mudando ele um pouquinho aqui, tá? Eu vou esticar o gráfico, essa linha um pouquinho mais para cá, mesmo que a gente esteja tocando ali o ponto máximo dessa tendência de agora, que foi bem aqui onde a gente está, para que a gente consiga usar a linha de tendência também como referencial. Então agora a gente tem um ponto mais baixo marcado, uma linha de tendência na diagonal como referencial, e por isso eu até respeitou ela aqui direitinho. Só que a gente está no limite dessa expansão, né? Então a gente pode continuar expandindo aqui por um bom tempo. O que eu tinha falar para vocês em relação aos níveis que a gente não considera quando está fazendo as operações, mas que o mercado ele marca, tá? Ó, se você der continuidade, ele está marcando outros níveis de Fibonacci de valores maiores. É que a gente quase nunca vai olhar tão distante de uma operação, principalmente operando opções binárias, que é um mercado bem mais acelerado. Esse aqui eu vou ter que ir acompanhando o preço aqui um pouquinho até ele tomar uma definição, ter uma retração, alguma coisa desse formato, tá? Mas vamos lá, por enquanto, observar, olha o nosso nível 0,61 mais uma vez. Olha a congestão de preço no 0,61 acontecendo, suporte e resistência nele, bastante concentração bastante acúmulo de operações nesse nível, mostrando que sim, o 0,61 é o nível mais forte do Fibonacci. Qual a explicação para isso? Não há. Só é. Como diria meu amigo Chicó, só sei que foi assim. Vou marcar agora, parece que a gente vai formar o ponto que a gente precisa.
A Prime não está permitindo operação comutação de mais de 1 minuto, Michael, mas é uma boa estratégia, principalmente quem trabalha com retração assim, é legal trabalhar com banda de Bollinger também, funciona muito bem em retração. Olha o gráfico em 5 minutos e compra o restinho da vela quando ele toca no Bollinger. Essa técnica eu aprendi com um cara que é um desses gurus aí que vende curso na internet, mas eu aprendi com ele, tipo, tem uns, sei lá, uns 8, 9 anos que eu vi utilizar esse negócio da retração de 5 minutos com bandas de Bollinger. E eu achei muito inteligente, assim, quando eu fui lá, tem uma coincidência, assim, uma confluência muito legal de resultado. Berman é o nome dele. Eu acho que hoje ele não tá mais em Binance, ele deve estar em Forex hoje em dia. Berman Trade, alguma coisa assim. É alguma coisa Bermudas o nome dele. Esse aqui a gente deve dar continuar a tendência, vamos olhar como é que ficou o Crypto Index, qualquer coisa a gente volta para marcar outros, como é que ficou o altcoin, qualquer coisa a gente volta para... O gráfico deu uma bugadinha aqui, deixa eu mudar assim. Ah, parece que se comportou bem, né, o que a gente esperava. A gente não teve a confirmação do sinal, que é o que a gente esperava para entrar, apesar do mercado ter se comportado do que a gente esperava. Ele não conseguiu superar, superou só uma vela e já voltou na outra. Deixa eu voltar para cá. Vamos puxar mais. Pegar primeiro o fechamento sem ser de alta, que a gente começa a ter uma marcação desses níveis. Vai ser muito difícil pegar a operação aqui, porque a gente teria que esperar ele voltar até o nível do 23. Então vamos dar uma olhadinha em outro ativo. Vamos ver como é que tá o franco. Tô procurando ativos com payout maior, tá, galera? Porque minha intenção é só fazer um trade mesmo por live agora. Então vamos pegar ativos com. Esse aqui não precisa perguntar para você se está em baixo ou em alta, não, né? Tá? Parece bem visível. O negócio só cai. A gente tem uma lateralização agora. Aí, ó. Lateralização é muito bom para trabalhar com o nível de Fibonacci, tá? A gente vai com certeza encontrar um dos níveis que está servindo de suporte e resistência, e ele vai ser o nosso guia. Dá para pegar vários traders no mesmo ponto. Olha que coisa linda. A gente tem agora um Fibonacci traçado da máxima para a mínima, que é uma retração, e a gente tem um nível que está super sendo respeitado aqui por conta da lateralização. Vamos ver o que, que acontece com esse. A gente consegue pegar ou uma compra no nível zero aqui, no 100 no caso, né? Ou a gente vai pegar no nível 23 uma venda. Eu vou dar uma olhada depois da live, tá, Mikael? Agora não tenho como. É, o preço não quer mesmo continuar aqui nessa. Nos dá a oportunidade de operar um Fibonaccizinho ali. Eu acho que esse aqui é o mais próximo da gente ter uma entrada. A gente teria uma compra no zero de Fibonacci, tá? Do Franco Index. Franco, para quem tá chegando agora, é o CHF, tá? É a moeda da Suíça. É o CHF. Pode preparar aí, galera, para fazer compra, tá? Compra no Franco, não agora, espera o meu sinal. Pode ser que nessa vela ainda a gente tenha a possibilidade de conseguir fazer a compra, mas se não, na próxima. Beleza, vamos se pegar essa, Michael. Se não pegar essa, eu vou dar uma olhada nele, não. Eu acho que a gente tem condição de pegar essa entrada aqui. É melhor quando esse acúmulo de preço acontece em níveis mais fortes do que entre o 0 e o 23? É, mas nada impede a gente pegar uma operação agora aqui também e ter um resultado legal.
Lembrando que, como eu falei, né, é uma ferramenta que foi traçada pelo meu olho e pela minha mão. Então, pode ser que eu tenha marcado algum ponto errado e já tenha uma entrada aqui. Mas vamos esperar aí. Vamos lá, todo mundo se preparando para comprar. Já falta só 15 segundos para acabar essa operação. Essa sensação, desculpa, para acabar essa vela. Vamos lá, estou comprando. Comprado no Franco Index. Quem pegou essa? Show, Cristiano pegou. Chico, maravilha. Tem um desenho bonito aqui na minha tela, deixa eu apagá-lo. É isso, galera. Agora a técnica japonesa, senta na mão e vamos nessa. Logo na nossa vez, hoje eu vou ver se não é possível. Seu coração vai explodir, não adianta. Dá compra e vai tomar água. Já clicou, já foi. Mais uma live trade. Vou ter até o óculos escuro agora para fazer um charme para vocês. Mais uma live trade bem sucedida, meus amigos. Entrada topzinha, um pouquinho de sofrimento, porque não podia ser fácil, mas deu tudo certo. Já sabem qual é a regra básica. Deu green aqui, tira a fotinha, posta lá no grupo, faz o pessoal que não está acompanhando as live trades ter essa oportunidade de aprender e operar ao vivo também. Galera, aproveita agora quem ganhou aí, corre para fazer stake também, tá? Aproveita o lucro da operação, faz isso um ciclo virtuoso. Ganha a operação, transforma em stake, ganha stake, transforma em volt, faz a tua renda passiva crescer com isso aí. Não perde mais, Lucas. Show de bola, meu irmão. Que bom que você gostou. Vai pagar o cabeleireiro amanhã e tá certo, Lorenzo. Aí tá bom. Isso é importante de verdade vocês estarem aqui, meus amigos. E não é somente pelo momento de live training. Tem muito a ver com aprendizagem, mas tem muito de envolver vocês com o resultado que chega na conta de vocês de operação. A operação, ela parece muito mais, trading parece muito mais difícil do que é. Mas ele é difícil como qualquer outra coisa que você não está disposto a perder um tempo estudando, se dedicando à tela, que você não tem a paciência, tá, tem muita ansiedade envolvida. Então, se vocês estão aqui até agora, quase uma hora conversando comigo, vocês querem aprender, vocês estão se dedicando e o resultado de vocês, se continuar assim, o resultado de vocês não tem como não ser incrível. Vou fazer até menção aqui. A gente tem hoje na sala Chico, Lorenzo e Micael de Aracaju. São três jovens adolescentes que estão vivenciando o mercado financeiro agora, aprendendo sobre operação. No caso do Chico e do Lourenço, estão com o pai dele aqui em todas as operações, todas as live trades, acompanhando e aprendendo. Se continuar fazendo isso, não tem outro destino que não seja sucesso, pô. Não tem o que fazer. É estudar, colocar em prática e o resultado ele vai vir. Meus amigos, aproveitem os stakes, não só pelo potencial de entrega de resultado para vocês, mas por essa missão que a gente, como social trading, tem que comprar juntos, que é colocar a Prime em outro patamar. Vai lá, compra teu stake. Não tá com muita grana disponível agora, bota teus $10, $20 que seja. Vamos fazer a gente bater essa meta o quanto antes para dar início à nossa regulamentação. E aí vocês vão viver o melhor tempo, o oceano azul da Prime, nesse semestre ainda. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou disponibilizar o material lá no grupo. Obrigado pela participação. Obrigado pela confiança de entrar feito uns loucos quando eu entro, sem saber se vai dar certo, se vai dar errado. Sofrer junto comigo, mas quase sempre sair daqui feliz e com a pizza paga. Queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. O que precisar é só mandar uma mensagem. Tchau, gente.